Olá, mulheres que reinam, mulheres que foram chamadas para esse tempo, mulheres abençoadas. É uma satisfação imensa estar aqui hoje, no nosso segundo dia, trazendo para vocês mais uma pílula para que nós possamos dar sequência, né, nesses dias aí maravilhosos que nós vamos passar juntas. E hoje eu trouxe para vocês um tema que eu amo, que é falar sobre o espírito. Então, a Jéssica trouxe na aula anterior uma pílula falando sobre o corpo. E hoje nós vamos falar sobre o espírito, que cada uma de nós sabemos que nós somos um ser triuno. Então, esse ser triuno tem corpo, alma e espírito. E é através do espírito que você se conecta com o Senhor, que você se conecta com Deus. Então, hoje eu trouxe para nós aqui esse tema que é muito importante. Eu vou falar um pouco sobre o espírito, como que uma mulher reinante, uma mulher que entendeu a sua identidade, como ela vive no espírito. Bom, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, mas primeiramente eu queria ler com vocês um versículo que está lá em Gênesis 5:26, que diz assim, ó: Se vivemos no espírito, andamos também no espírito, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Isso está escrito também lá em 1 Coríntios 5:7. Então, nós andamos pelo espírito, que é andar em fé. Mas como andar no espírito? Nós precisamos aprender a exercitar e sermos guiados por Deus. Exercitar a fé e ouvir a voz de Deus. Eu trouxe como exemplo aqui para você hoje essa luva. Tá vendo essa luva? Essa luva sem a mão, ela é somente uma luva. Ela não tem serventia, ela não tem mobilidade, ela não tem estabilidade, ela não tem direção, né? É apenas uma luva vazia. Você era como essa luva antes de receber o Espírito do Senhor dentro de você. A partir do momento que você recebeu o Senhor, aceitou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, entendeu, né, o sacrifício da cruz e recebeu Jesus, agora você continua sendo a luva, porém, Deus agora, Ele está aonde? Dentro de você. Assim como essa luva foi feita para conter a mão, você foi feito para conter a Deus. Então, o Espírito Santo agora habita em você. Por isso, você é movida, guiada e direcionada pelo Espírito Santo. Trouxe esse exemplo um pouco lúdico para você, mas para você entender que agora você é um templo do Espírito. E sendo templo do Espírito, você tem que ser guiada pelo Espírito. Muitas das vezes, nós passamos por tantas dificuldades, são tantas circunstâncias que nós vivemos, às vezes são situações adversas e nós nos vemos em momentos difíceis. E qual direção tomar? Nossa, agora eu preciso ser guiada pelo Espírito, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Certamente você, mulher, vai concordar comigo. Nós temos 6 sentidos. Um desses sentidos é o nosso radar espiritual. É aquilo que nós percebemos, claro, já aí dentro de você, sendo ativada pelo Espírito, você tem uma percepção espiritual. É quando você fala assim, eu tô sentindo, sabe aquele momento que você fala, eu estou sentindo que não é o melhor caminho. Uau! Então, certamente você está sendo ali incomodado por algo que está ligado ao seu espírito. Porque o que está ligado à sua alma é a sua mente, a sua vontade, as suas emoções. Então, isso é alma. Isso é o que define a sua alma. E o que define o seu espírito? Você precisa entender que no seu espírito tem um direcionamento do alto. Tem agora uma intuição, essa intuição gerada através da conexão que você agora estabeleceu com o Senhor. E através dessa intuição, da fé ativada, com quem entendeu, né? Por que você veio a essa terra, por que você nasceu, você não é fruto do acaso, agora você é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E o seu espírito, quando você recebe o Senhor, ele é regenerado. É como se ele fosse amalgamado com o Espírito de Deus. Então agora ele está
tão unido, é como se fosse feito um purê de batatas. Após o purê de batatas ser feito, tem como você separar as batatas? Não tem mais jeito. Agora elas estão amalgamadas. Assim é você. Você está amalgamado com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. E por conta disso, uma vez que regenerado, agora você vai viver uma vida seguindo a vontade de Deus. Que a vontade é que você seja direcionado e guiado pelo Espírito Santo. Então, nós temos agora uma vida a ser vivida no Espírito. É andar com sabedoria, é andar no Espírito. É ter um discernimento. Não sei se você já passou por isso, mas eu já vivi várias vezes, né? Você ser incomodado. É quando você vai fazer algo, ter alguma atitude, você é incomodado naquilo. Você fala, nossa, poxa, eu sinto que isso aqui não é o melhor, não é o que o Senhor quer para mim. E você tem um discernimento de saber se é certo ou errado. Você tem esse filtro para poder seguir uma direção. O pecado, ele entrou na vida do homem porque o homem caiu. Vocês sabem, né? Que o primeiro Adão veio e caiu. Ele entrou no pecado e por isso nós automaticamente também entramos. Jesus, o segundo Adão, veio para nos dar essa liberdade, para nos dar o acesso ao trono do Pai. Então, quando o pecado entrou, o que aconteceu com o Espírito? Ele foi separado. Então, houve uma separação. E lá nessa separação, o que aconteceu? Entrou a incredulidade, a independência, o homem se sentiu, né? Nossa, eu posso fazer e não vai acontecer nada. Deus falou que ia morrer, mas será? Então entrou a incredulidade, entrou essa independência e entrou a vida natural. Então, primeiro aspecto, né, do pecado foi a incredulidade. E essa incredulidade, ela vem para colocar em xeque aquilo que Deus disse, né? Deus disse que se comesse da fruta, certamente morreria, não é isso? Mas aí veio uma serpente, toda ali articulada, né? Usando ali das suas artimanhas, dos poderes que ela tinha, e falou o quê? Não, você não vai morrer. O que vai acontecer? Você certamente não morrerá. Deu uma afirmação contrária a que Deus disse. E diante dessa afirmação, o que o homem decidiu? Crer no que a serpente dizia e não deu ouvidos ao que o Senhor, ao que Deus disse para ele. Então, através dessa incredulidade, entrou algo que hoje a gente às vezes se depara, né? Que é a ausência da fé, que é a dúvida. Então, quando você fala que anda no Espírito, você anda em fé. Não importa a circunstância, não importa o que aconteça, você decide ficar com a palavra de Deus. O que a palavra diz? O que você pensa está coerente com o que a palavra de Deus diz? Então, o que acontece conosco? Às vezes a gente tem uma direção de uma pessoa ou a gente ouve um conselho, mas o que você tem que avaliar é se isso está em acordo com a palavra de Deus, porque isso é uma forma de você discernir também, né? Se isso é ser guiado, se isso vai te levar a um caminho sendo guiado pelo Espírito em fé, ou se isso vai te levar a um caminho de morte, que é o que aconteceu lá no Éden. Então, quando você resolve andar em fé, independente das circunstâncias, você resolve crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós pedimos, né? Então, andar no Espírito é andar em fé, é renunciar o seu esforço próprio, porque às vezes, o que acontece? Nós andamos sempre na nossa justiça própria, que é aquilo que a gente pode fazer com a força do nosso braço. E o Senhor nos fala para nos esforçarmos para entrar onde? No descanso. E o descanso, ele não é inatividade. O descanso é fazer tudo crendo que é por conta do Senhor que você vai alcançar, que você vai vencer, que você já venceu. Então não tem nada a ver com você. Então não é viver uma vida inativa, é viver ativamente crendo que por causa da obra da cruz você já é mais que vencedor. É ativar a sua fé, ativando
o seu espírito, é tendo certeza que o próprio Deus mora e habita dentro de você. E certamente ele vai te dar a melhor direção. E como nós percebemos as direções do Espírito? Então, no universo, falando aqui do nosso mundo natural, existem 3 coisas igualmente que são importantes. Quais são essas coisas? O céu, a terra e o espírito do homem e da mulher. São as coisas que são de extrema importância no universo. Então, o céu está para a terra, né? A terra está para o homem governar sobre todas as coisas. E o homem está para o Espírito de Deus. Então, o Espírito do homem é o lugar onde Deus habita. É a habitação do Senhor. Lá em Romanos 8,16 diz que o Espírito testifica com o nosso espírito. Uau! Se o Espírito testifica com o nosso espírito, está falando de uma ligação direta, extraordinária com o Espírito de Deus. Que o Senhor, ele tem um Espírito que se conecta conosco. Então, nós contemos a Deus, assim como eu mostrei para vocês como exemplo da luva, e o homem foi criado para isso, a imagem e semelhança para conter a Deus. Você não foi criado só para vir aqui, procriar, trabalhar, resolver problemas, apesar de que você foi feito para isso, mas não é só isso. O Senhor criou você para ser a família dele. Então, onde ele queria residir? Em você. Por isso você é a casa de Deus. Então, a partir do nosso espírito, o desejo de Deus é nos conduzir para a verdade. A vida com Deus, ela consiste em sermos guiados por Deus, em sermos guiados pelo Espírito. Se falharmos, paramos e ouvimos a voz do Senhor. Ouvimos a voz do Espírito que vai te dar o quê? Direção. Então você precisa estar comprometido por ouvir a direção. Então, o ponto central de todo o evangelho, o ponto central do evangelho é que Cristo habita dentro de nós. E uma vez que o Espírito Santo habita dentro de nós, nós temos a vida de Deus. E estamos com ligação direta com o Espírito Santo, vivendo a vida plena que o Senhor nos deu. Então, algo sobrenatural, vivendo aqui do natural, é sermos guiados pelo Espírito. Isso é se diferenciar do que o mundo prega, né? Do que o mundo diz. Então, se vivermos no Espírito, andemos também em Espírito. E a sensação de viver no Espírito é viver em constante sensibilidade, porque você precisa ouvir, né? E como você se torna sensível ao Espírito Santo? Muitas pessoas fazem jejum acreditando que elas vão ser mudadas, vai mudar Deus, mas o jejum nada mais é para trazer essa sensibilidade para o seu físico, para a sua carne, para você ouvir a voz de Deus. Então, fazer jejum faz você ter aguçar essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Então, quando nós estamos diretamente ligados com o Espírito, nós entendemos que o Senhor quer dizer para nós e nós discernimos a voz dele, até mesmo no silêncio. Eu digo para você que em vários momentos da minha vida que eu falei com o Senhor, que eu chorei, que eu esbravejei, eu ouvi um silêncio. E acredite, foi confortável porque o Senhor falou comigo até quando ele não falou. Eu senti no meu espírito uma paz, é a paz que excede todo entendimento. Então, como perceber as direções do Espírito? É na sua intuição. Então, a função do espírito humano é trazer essa intuição, é trazer essa sensibilidade. A intuição é como um impulso dentro do seu coração, né? Não é uma voz que às vezes você vai ouvir audivelmente, apesar de acontecer. Eu já ouvi audivelmente o Senhor falando comigo através do Espírito Santo. Mas é um impulso, né? E esse impulso, ele vai queimar no seu coração. Ele vai trazer para você essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Então, eu quero te desafiar nesse dia a ouvir a voz do Senhor. Você vai colocar um louvor, aquele louvor que fala com você, aquele louvor que você sente que você está conectado com o céu, e você vai tirar esse tempo para ouvir do Espírito Santo.
Vai ser uma ação prática. Quem puder jejuar, eu quero te desafiar a jejuar nesse dia, a estar sensível à voz do Espírito Santo, a querer ouvir o Espírito Santo. Então, faça isso. Coloque um louvor, tire o seu momento, seu devocional com o Senhor. Agora você vai ouvir do Espírito. Não é o seu momento de falar. Eu sei que às vezes a gente quer orar e falar, não. Mas hoje você vai tirar para ouvir. Você vai fechar os seus olhos, você vai louvar, mas você vai respirar fundo e vai ouvir. Seu coração vai bater mais acelerado e você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Você vai jejuar e isso vai trazer uma sensibilidade maior para o seu ouvido espiritual, para o seu coração. E certamente você vai ter uma experiência incrível com Deus. Muito obrigada por estar comigo hoje. Eu quero que você depois compartilhe comigo a sua experiência de se conectar com o Espírito Santo e de ouvir a voz dele. E tenha um dia abençoado. Que a paz, que a graça do Senhor seja multiplicada na vida de vocês nesse dia. Fiquem com Deus e até a próxima.